protestante na questão da fé. É um trecho desse documento que diz: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, e somente por intermédio da fé, e somente por causa de Cristo. A ideia de falar sobre a fé é, de uma vez por todas, lembrar que a fé não é uma palavra mágica, ela não é um conjunto de palavras que vão te elevar a um nível superior. O propósito da fé é entendermos que ela é o único ponto que consegue nos ligar à graça salvadora de Jesus. O único ponto. Não existem rituais, não existem outras palavras, não existem sacrifícios humanos que consigam nos ligar à graça redentora. E o propósito principal da fé é justamente nos lembrar que, se nós quisermos chegarmos a Deus, se nós quisermos receber a salvação, nós precisamos da fé, e ela colocada no lugar certo, a fé em Jesus e na obra redentora da cruz. Amém? Sendo assim, é muito interessante pensar que, no final das contas, salvo não é aquele que passou a vida inteira estudando sobre diversos postulados teológicos, não é aquele que decorou todas as teses de Lutero, não é aquele que leu todos os concílios. No final das contas, salvo é aquele que creu de todo o coração que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E aquele que entende por intermédio de um único ponto. Qual? Fé. Irmão, se eu falei até agora, você não entendeu, quer que volta? Não dá tempo. Então vem daqui para frente comigo, tá bom? Se você creu, só dá para crer através da fé. Só. Nós temos que tirar da nossa mente de uma vez por todas que, eu criei porque eu li tanto que agora eu creio. Nossa, eu estou crendo porque eu finalmente comprei aqueles 43 livros que entraram na promoção na Editora da Graça. Não, irmãos, nós entendemos só por intermédio da fé e da fé em Cristo o que é verdadeira salvação. Nós chegamos ao caminho da verdadeira salvação quando nós cremos de todo o coração na obra redentora da cruz. Até aqui, amém? Sim? E aí isso fica muito claro, muito interessante. O versículo de Hebreus 11, 1, pode colocar para nós, por gentileza, no telão? Hebreus 11, 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela traz para nós convicção, ou seja, uma certeza inabalável de coisas que nós não vemos. Isso é a fé, é crer de todo o nosso coração. Sabe, e aí eu quero fazer já um adendo, para nós entrarmos de fato, o que eu quero destacar sobre a fé essa noite. Se a fé de fato é aquilo que nós esperamos, e é a convicção em coisas que nós vemos, logo, a fé não consegue admitir qualquer tipo de símbolo. Sabe, nós vivemos hoje num mundo de símbolos, de simbologia. Nós vivemos num mundo onde, dentro de uma rede social, quanto mais números eu tiver de seguidores, talvez aquilo seja símbolo de que eu sou alguém que mereço atenção, de que eu sou alguém relevante na sociedade, de que eu sou alguém que talvez tenha ideias boas. E me permito usar esse exemplo da rede social, porque eu acho que para a nossa realidade, para a nossa aplicação do cristianismo lá fora, acho que é o exemplo mais palpável. Sabe, tem muita abobrinha sendo vendida em rede social, tem muita gente consumindo coisas que não prestam, só porque eu entro numa rede social e eu vejo hoje 45 mil pessoas seguindo alguém, e eu passo a seguir e escutar o que aquelas pessoas falam, porque parece que há relevância em ter muita gente seguindo alguém em rede social. Nós temos uma série de símbolos na nossa vida pós-moderna, que no final das contas não querem dizer nada. E se a nossa fé também for apoiada em símbolos, ela também é uma fé muito rasa, porque para ser fé, precisa ser invisível. Para ser fé, precisa ser invisível. Nós temos uma história muito conhecida, logo depois da ressurreição de Jesus, de um dos apóstolos que precisou tocar as feridas
de Jesus, para crer que ele era Jesus, sabe? Aquele apóstolo, ele reconheceu de fato que era Cristo quando vê as feridas, mas Jesus fala algo em seguida: bem-aventurado aqueles que creram, sem precisar ver, sem precisar tocar, sem precisar fazer prova que Deus é Deus. Se for fé, ela precisa ser objeto do invisível. A fé e os símbolos, eles não conseguem coabitar. Precisa ser invisível, porque afinal de contas, por enquanto, nós não vemos Deus face a face. Mas aqueles que resistirem até o final, um dia vão habitar com Ele. Amém? Então, vamos seguindo. Essa noite eu gostaria de destacar com vocês 3 pontos dos muitos que existem sobre a fé. E aí é só essa hora que eu quero que você repita, você não vai precisar repetir mais nada comigo o resto do culto, tá bom? Então, os 3 pontos. Repita comigo. Primeiro, fé é mais que pensamento positivo. Segundo ponto, fé é o único acesso à graça salvadora. E o terceiro, a fé não muda os propósitos de Deus, ela me transforma. Amém? Vamos aos primeiros pontos então. A fé, irmãos, é muito mais do que um pensamento positivo. Pensamento positivo era o que todo São Paulino tinha antes da Copa do Brasil. Meu Deus, a gente não pode perder de novo. Isso é pensamento positivo. Tudo podia acontecer. Era o acaso, era o destino, era dado e jogado. Fé e pensamento positivo sequer se parecem. Enquanto o pensamento positivo é uma torcida para alguma coisa acontecer, fé é a certeza que o que Deus falou vai se cumprir. Isso é muito diferente. É muito diferente. Uma coisa é você sair de casa com todas as fichas que você tem para apostar em algo, você não tem certeza se você volta com a aposta ganha. Isso é muito diferente de você sair de casa com a certeza de que já está ganha as coisas do seu lado. Fé não é uma aposta. Fé é ter a certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso a palavra dele não muda. Por isso o domínio dele sobre as coisas e sobre esse mundo não muda. Isso é a fé. É muito além do que eu pensar que, nossa, isso vai dar certo. Irmãos, se Deus ainda, para mim ou para você, ou para quem estiver em casa, ou para quem estiver aqui, é o simples amuleto, onde eu penso, nossa, se eu tiver com Deus, eu com certeza vou prosperar. Se eu tiver com Deus, eu com certeza vou ter uma promoção. Se eu tiver com Deus, eu com certeza vou conseguir aquela vaga. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E aí vou me permitir contar isso, porque eu e minha esposa estamos aqui, nós somos um. A Vânia tem procurado emprego por esses dias, desde que nós decidimos que o Benjamin cresceu um pouquinho e ela vai voltar, decidiu voltar a trabalhar. E por esses dias ela passou numa entrevista de emprego e foi até o final a gente falou, vai dar certo, agora é essa. Não é possível, ela é a mais experiente, ela é a que se saiu melhor, é a que ficou mais tempo na entrevista, é aquilo que vai acontecer. No final, não aconteceu. Nós estamos aprendendo que a fé não está na esperança de vir o trabalho do sustento. A nossa fé está naquele que todo dia nos permite acordar mais um dia para viver. A fé é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A fé é a certeza que Deus não é o Deus que vive para me fazer viver do sim. Deus é o Deus que vive para me mostrar. Aprenda a viver comigo nessa terra, porque quando você partir dela, é comigo que você vai morar. É para isso que serve a fé. A fé é mais que o pensamento positivo. Fé é a certeza que Deus não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Nós precisamos ter cautela, porque algumas pessoas acham que fé é simplesmente crer. E crer em qualquer coisa. Sabe, irmãos, de fato, há de se entender que a fé, ela muitas vezes ela não é aplicada só nas coisas divinas. E eu acho que eu já usei esse exemplo aqui em outras pregações. Você, quando se arrumava para vir para cá, teve fé que chegaria aqui. Talvez alguns no dia de hoje, quando acordaram, pensaram, hoje é feriado,
dá para ir na igreja, e ao longo do dia aconteceu uma série de coisas que não permitiu que ela viesse para cá. Ela até aplicou a fé dela, crendo que chegaria aqui, mas não chegou. Sabe, a gente pode aplicar a nossa fé em coisas que são vãs, em coisas que são passageiras. E de fato, por muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós aplicamos a nossa fé em coisas que não são Deus. Nós aplicamos a nossa fé num curso, numa formação, na força do nosso braço. Nós precisamos aprender com a reforma, que foi proposta por Lutero, e que nós ainda estamos em reforma, que a fé tem um único propósito. Ela é mais do que um pensamento que as coisas vão dar certo. Ela é a certeza que as coisas já deram certo, não porque eu vou vencer tudo nesse mundo, mas porque quando eu encontrei a Cristo, eu achei a salvação. Então eu cheguei onde eu deveria chegar. Amém? Até aqui, amém, irmãos? Está dando para entender? Amém. Então vamos para o segundo ponto dessa noite. Fé é o único acesso à graça salvadora. Eu vou pedir, por favor, para pôr aqui no telão, Romanos 3, a partir do 25. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Romanos 3, a partir do verso 25. Eu vou deixar a pergunta antes de ler o texto. Quem veio no domingo não vale responder, tá bom? O que será que nos salva? Será que é a fé ou será que é a graça? Vamos lá. Romanos 3, 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecadores antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Vamos lá, 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. O que nos salva? A fé ou a graça? A fé pela qual nós conseguimos atingir a graça. E esse é o ponto. E é nesse ponto que eu vou me estender um pouquinho mais aqui na nossa pregação, sabe? Não basta conhecer sobre a graça, não basta só ouvir falar sobre a graça, não basta ler na Bíblia, no Velho Testamento, como os pecados eram expiados e só conhecer que por meio de Jesus não precisa mais de sacrifício. Não basta só saber sobre a graça, nós precisamos viver a graça. E viver a graça só é possível por meio da fé. Não existe outra maneira de atingirmos a graça, não existe outra maneira de experimentarmos o que é a graça, se não é acreditar no que é a graça. Se não é acreditar de fato que um dia nós não éramos merecedores. Se não é acreditar de fato que não existe nada nesse mundo que nós poderíamos fazer que alcançasse a Deus. Viver a graça tem um ponto crucial, que é a fé. Sabe, e eu quero demorar nesse ponto, porque eu acho, na minha visão, é aqui que há o grande perigo de nós deturparmos para que a fé serve. Porque quando nós voltamos lá no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, e nós falamos, e nós lemos sobre todos os exemplos dos heróis da fé, tinha um ponto em comum nos heróis da fé. Todos eles receberam promessas,
Todos receberam promessas, mas o final da história não eram as promessas que eles receberam. E aqui é algo muito, muito lindo, muito rico para nós entendermos, sabe? Nós ao longo da vida, como os heróis da fé, nós recebemos promessas de Deus. Alguns já receberam promessas sobre a sua vida pessoal, alguns sobre a vida ministerial, alguns sobre vida financeira, sobre vida amorosa, não importa, sobre o que nós recebemos promessas de Deus em específico, o fim nunca é a promessa. Nós precisamos entender isso, a promessa é somente o meio para chegarmos no Deus da promessa. A promessa é somente o caminho pelo qual nós passamos a conhecer o Deus da promessa. Sabe, deixa eu te colocar um exemplo. Imagina que você conhece alguém que te prometa algo grandioso, que por si só você nunca receberia. Eu tenho certeza absoluta que isso no mínimo ia mexer com a sua curiosidade, para você conhecer. Por que essa pessoa está prometendo isso para mim? Por que no meio de tantos eu fui o escolhido? O que ela tem que ela pode me dar o que eu preciso? Sabe, isso de fato não faria só você consumir aquela promessa, mas nos faria querer conhecer quem é que nos prometeu aquilo. As promessas, elas não são um fim em si mesma. As promessas são os caminhos que Deus nos dá, para nós conhecermos de fato quem é o Deus da promessa. Sabe, cada herói da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, percebeu esse ponto. A fé não é um fim em si mesma, a fé na verdade é o ponto de acesso a uma graça salvadora. Porque se algo em comum que aconteceu nos heróis da fé, foi que de tanto eles andarem com Deus, e tantos conhecerem a Deus, irmãos, a promessa se tornou irrelevante, diante do Deus que fez a promessa. Se alguém é capaz de prometer a um homem, que ele saia da sua terra, sem destino, chegue em outro lugar, e sustente-o por uma vida inteira, se esse Deus foi capaz de fazer isso nessa terra, quão lindo deve ser ir morar junto com Ele na eternidade. Sabe, nós temos que tomar cuidado, porque se um dia isso foi objeto para ser falado numa reforma cristã, é porque homens se perderam nessa ideia. As promessas não podem ser o limite que nós chegamos de conhecer a Deus. Só receber a promessa, ou só viver a promessa, é algo muito raso, diante de uma vida que nós podemos ter com o Deus que fez a promessa. Muito melhor do que viver o que foi prometido, é viver com o Deus que fez a promessa. Sabe, esse foi o ponto forte lá em Hebreus, e há um versículo interessantíssimo, se você puder colocar para nós no telão de novo, que é Hebreus 11:40. Hebreus 11:40 diz, aliás, põe o 39 para fazer mais sentido, 39:40, todos eles, ou seja, todos os heróis da fé, obtiveram aprovação por conta da sua fé. No entanto, está escrito ali alguns, hein, irmãos? Está escrito a maioria? Está escrito metade? O que vem escrito na frase? Nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. 40, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Sabe, irmãos, um tempão eu li esse versículo e não consegui entender o que ele queria dizer. E vendo sobre a fé, e entendendo sobre o que aqueles homens viveram, hoje é possível perceber, havia somente uma coisa que aqueles homens não conheceram, havia somente um, que aqueles homens, heróis da fé, lá na galeria dos antigos não conheceram, e hoje nós conhecemos. O que nós conhecemos e eles não puderam ver de perto, foi Jesus. Jesus é o ponto alto da promessa de Deus. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Por isso a fé é o único ponto que nos liga à salvação, porque ela nasce e se consome em Jesus. Cada herói da fé, lá atrás, de tanto se relacionar com Deus, percebeu que ele não ia conseguir viver por si mesmo. Cada herói da fé, na verdade, ele se torna herói da fé, porque ele vai aprendendo ao longo da caminhada dele, a depender menos da sua força, e passar a depender mais de Deus. E sabe, viver uma vida onde se depende de Deus, leva a uma conclusão inevitável: eu preciso desse Deus, para me salvar de mim mesmo. Cada herói da fé,
mesmo sem a presença física de Jesus, se relacionando com o Deus da promessa, percebe que precisa do Deus da promessa para ser livre de si mesmo e viver pela fé. A fé é o único ponto de acesso à graça redentora de Jesus. Nós não podemos deturpar a fé. Nós não podemos deturpar qual que é a função da fé. A fé não é uma maneira da gente conseguir convencer a Deus de mudar os planos dele. Por mais que nós vemos na Bíblia situações onde os homens oraram e Deus mudou a situação, irmãos, presta atenção, Deus não mudou porque os homens oraram e convenceram a Deus. Deus mudou porque já fazia parte dos planos dele, aquele momento de receber aquela petição e realizar a mudança. Parece que ainda algumas pessoas acreditam que Deus é um Deus que vive no acaso. Que Deus é um Deus que não conhece o que vai acontecer no futuro, sabe? Para nós seres humanos que vivemos no cronos, no tempo do relógio, o tempo é uma coisa linear. O tempo é algo que nós não enxergamos lá na frente, nós achamos que o presente está na nossa mão e nós olhamos para o passado e muitas vezes esquecemos dele. Mas para Deus, cuja Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele tem todas as coisas já na palma das suas mãos, desde a criação desse mundo, até o dia que vai chegar o julgamento final. Deus já tem tudo sob domínio e controle na palma das suas mãos. Sabe, quando o homem ora, ele não muda o coração de Deus e nem muda Deus. Quem muda é aquele que faz a oração. Sabe, a fé não é uma fórmula mágica que faz a gente alcançar aquilo que nós queremos. A fé não pode se reduzir a uma crença de que eu vou ter uma vida melhor só porque eu estou com Deus. A fé não pode ser reduzida a uma mensagem de coaching, onde a gente tenta blindar a nossa vida pensando, se eu sou cristão nada vai acontecer. Uau, vou sair por aí, vou furar o gelo, vou quebrar metal. A fé tem um único propósito. O propósito da fé é nos lembrar que a graça está disponível e acessível ao homem, e isso basta. Isso basta. Estar em paz com Deus é o que basta. Porque se nós estivermos em paz com aquele que entregou o seu único filho, simplesmente por amor a nós e para nos salvar, nós já temos tudo desse mundo e o suficiente para chegar na próxima vida e habitar com Ele. Amém? Há uma coisa curiosa no livro de Hebreus, e eu quero só dizer isso para irmos para o último ponto. A diferença que existe entre os heróis da fé que receberam a sua promessa e os que não receberam é uma só. Não é que quem recebeu as promessas tinha mais fé. É que quem viveu as promessas aqui, viver a promessa já estava nos planos de Deus. E aquele que recebeu e não viveu, também já estava nos planos de Deus que ele não vivesse. Só que ele não viveu por um motivo, e aí essa é a semelhança entre todos os heróis da fé. A semelhança que tanto para o que viveu as promessas, quanto para o que não viveu, todos perceberam que não era a promessa o ponto principal. O principal era alcançar o Deus da promessa. Amém? Vamos para o terceiro e último ponto. A fé não muda os propósitos de Deus. No final das contas, a fé transforma o nosso coração e os nossos propósitos. Então veja bem que coisa curiosa. Todos os heróis da fé receberam promessas. Todos acreditaram nela. Nem todos receberam, mas um ponto em comum: todos foram transformados durante a sua caminhada. É impossível viver uma vida buscando a Deus e não ser transformado na trajetória de buscar e de andar com Ele. É impossível, sabe? O que muda entre as caminhadas é o que é transformado em cada um de nós. Deus nos fez filhos únicos, com necessidades únicas, que cria desejos únicos ao longo da vida, que tem necessidades únicas ao longo da vida.
mas todos nós buscamos o mesmo Pai. Se é dessa forma, não era justo e nem era normal que todos tivéssemos as mesmas caminhadas e as mesmas experiências, sabe? Para alguns, ter que viver o cumprimento da promessa era o ponto que levava a aumentar a fé no Deus da promessa. Para outros, só caminhar com o Deus da promessa já era o suficiente para acreditar que Ele era grandioso para fazer muito mais. Sabe, a fé não muda os propósitos de Deus, a fé transforma os nossos propósitos e a nossa caminhada. A fé ela não pode ser instrumento de manipulação. A gente não pode usar a fé como instrumento de manipulação, nem do outro, nem de Deus. Até porque, irmãos, isso me marcou muito na pregação do pastor no domingo. Tem gente que acha que de tanto repetir a mesma coisa, vai mudar Deus. Que de tanto orar a mesma coisa, vai conseguir aquilo que quer. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso. Para que está falando em línguas no fim das contas, né? Ele está num mantra eterno, achando que ele vai mudar a Deus, quando na verdade Deus tem toda a eternidade para te ouvir, e você não vai, nem eu, a gente não vai durar toda a eternidade. Sabe, a fé ela não pode ser instrumento de manipulação de forma nenhuma. Nesses dias tão nebulosos, tão tribulosos, que inclusive a fé é colocada no mundo todo como objeto de dúvida. Nós temos visto os últimos acontecimentos na região de Israel, na faixa de Gaza, e eu não achei que eu ia viver para ver a mídia dizendo que um conflito entre dois povos extremamente religiosos não tem fundo religioso, por Deus que está no céu. Eu não achei que eu ia viver para ouvir tamanha baboseira nos veículos de comunicação. A fé tem sido colocado como objeto de dúvida no mundo todo, porque na nossa vida pós-moderna, viver com fé é uma bobeira. Se você tem a ciência, se você tem os algoritmos, se você tem hoje um programa de computador, que você pergunta sobre um assunto, e ele te responde muito mais, com muito mais informação, do que muito livro que tem por aí, se você tem tudo isso para viver, para que você usa a fé ainda hoje em dia? A fé tem sido objeto de discussão e tem sido um objeto colocado em xeque. Nós precisamos voltar à ideia genuína da fé. A fé tem sido colocada em xeque só porque, mesmo alguns cristãos têm dado mau exemplo de onde têm colocado a fé. Mas se nós mostrarmos para o mundo que nós sabemos onde nós colocamos a fé, que nós colocamos a fé em Jesus, não porque Ele é a nossa caixinha de amuleto, mas porque para nós basta ser salvos e a salvação é o que importa. Se nós colocarmos a fé nesse lugar, o mundo verá do que nós somos capazes, quando a fé é colocada no lugar certo. A relevância da nossa fé, para nós irmos agora para a parte final, é bom que nós lembremos sempre disso. Ela não está ligado à quantidade de fé que nós demonstramos, sabe? Tem muita gente que parece, que aparentemente é cheio de fé. Tem gente que não consegue acolher uma outra pessoa que está com um problema, que a fala dela é, nossa, está vendo, você está com um problema, que está faltando fé. Eu não tenho problema porque eu tenho fé. Tem gente que não consegue mostrar para as pessoas que ainda é humano. E sabe, é muito perigoso quando nós queremos mostrar para as pessoas que nós perdemos o ponto humanidade, porque nós ainda somos seres humanos dependentes de Deus, dependentes de Jesus. Nós ainda somos pessoas que precisamos diariamente recorrer à Bíblia e à sua palavra e à leitura bíblica, porque nós somos humanos e o nosso estágio natural não é ter fé todos os dias. Pelo contrário, a nossa natureza caída, ela faz com que nós muitas vezes percamos a fé ou esqueçamos a fé. Sabe, a relevância da fé não está ligado a quanto nós mostramos que temos de fé, mas sim se nós temos de fé de fato ou não. O que nós precisamos, na verdade, não é mostrar para as pessoas que nós temos muita fé, nós só precisamos mostrar que a fé está ali, e que apesar do dia mau,
E que apesar de talvez as coisas não estarem como a gente deseja, a fé ainda está ali. E que talvez apesar de um outro tempo, a nossa fé estará avivada, uma chama forte, e apesar de agora talvez ela está pequenininha por conta das coisas da vida, ela ainda está ali. É isso que importa da fé. Sabe, eu vi que o pastor fez um comparativo no domingo, eu vou fazer o mesmo, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O que você acha que de fato faz de uma pessoa ser um mestre ou um professor? É quando ela sai da faculdade ou é quando ela ganha experiência dentro de sala de aula? O que você acha? Será que é só experiência? Mas numa faculdade eu passo 4 anos para estudar, eu estou em contato com outros mestres, eu estou em contato com outras pessoas que me dão conhecimento. Por que de fato só quando eu entro numa sala de aula que talvez eu me torne um bom mestre, um bom professor? Sabe por quê, irmãos? Porque não é a quantidade de coisas que eu escuto que me faz um bom professor, é se eu consigo ensinar alguém que precisa. Isso não depende só do quanto eu aprendi, isso depende do quanto eu me relaciono com alguém. A minha fé, ela não vai ser relevante para as pessoas quando eu mostrar que eu estudei vários livros ou que eu conheço muito da Bíblia. Vai ser quando as pessoas verem que nós andamos com Deus e que é isso que faz a grande diferença. Que não é sair cuspindo e falando ao mundo em fundo do que eu aprendi em vídeos, em pregações, não. É quando eu ando lado a lado com as pessoas e cuido delas como Jesus fez. É isso que torna a nossa fé relevante, a nossa fé verdadeira, sabe? O grande problema é que tem muita gente que quer que a fé seja do tamanho de uma montanha. O problema é que a montanha não existe, mas o grão de mostarda existe. É com isso que a gente tem que se convencer. Sabe quando fala, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanhozinho de um grão de mostarda. Eu lembro que isso eu sempre ouvia nas pregações, hoje eu não escuto muito mais. Você já viu um tamanho de um grão de mostarda? É algo tão pequeno, mas tão pequeno, que se tiver um só, é difícil ver de longe. Mas a grande situação aqui, não é que o grão de mostarda é grande ou pequeno, a situação é que o grão de mostarda existe, ele é verdadeiro. Não importa se a sua fé é gigantesca ou do tamanho de um grão de mostarda, o que importa de verdade é que ela de fato exista e faça diferença na sua vida. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Queria convidar já o pessoal do Ministério de Louvor para subir e que nós fizéssemos uma última oração e guardássemos algumas coisas relevantes sobre a questão da fé. Sabe, irmão?